Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um react a quem desde já eu vou dizer que não tenho nada contra, não conheço essa pessoa, só vou avaliar aquilo que ele diz, não quem a pessoa é. Então não tenho nada contra ele, o endereço do canal dele vai estar na descrição. Se você quiser segui-lo, eu vou me respaldar em usar o canal dele baseado no uso de fair use da legislação brasileira, que é o artigo 46 da Lei 9.610, na qual permite o uso educacional ou jornalístico de textos ou de vídeos ou de áudio feito, produzido no Brasil e nos Estados Unidos. O artigo 107 da Lei 17 do Copyright Laws dos Estados Unidos, a qual o YouTube está sujeito, deixa claro que a gente pode fazer uso educacional para comentário sem direitos a uso comercial. Então, não quero fazer uso comercial, apenas quero comentar sobre as informações que esse senhor passa em seu canal. Vídeo urgentíssimo neste domingo. O velho ficou doido. Roberto Jefferson, um mensaleiro condenado, corrupto, que foi alçado agora ao panteão de cristão conservador, patriota, pela Gadolândia, recebeu a Polícia Federal a tiros, meu irmão. Eu nunca vendi entorpecente. Eu não sou do PCC, eu não sou Marcola, eu não sou do Vitem. O crime de corrupção em que você esteve envolvido e que você denunciou é muito pior do que desses caras. Você foi pra cadeia. E se fosse um país decente, tu não tinha saído da cadeia nunca mais, desgraçado. Nunca mais. Bom, primeiro, olha o nível da comparação. O cara compara um cara que cometeu um crime de corrupção com líderes do narcotráfico que praticamente dominam estados inteiros, não só na venda de... Todo mundo sabe que se você está em São Paulo, você sequer pode fazer compra sem a permissão do PCC. Você sequer pode abrir uma loja sem ter que pagar uma graninha para a milícia, porque o PCC não é só uma quadrilha de tráfico de entorpecentes, é também uma milícia. Eles controlam comércios, eles vendem atividades, assim como as milícias do Rio, controlam o gás, a van, a internet, controlam tudo. Assim também o PCC. O Nando Moura está comparando o que o PCC faz dia após dia, não só em São Paulo, que eles já expandiram, com a roubalheira que o Roberto Jefferson praticou. Condenável não só o que o Roberto Jefferson fez, entendeu? Atirando na polícia. Tudo bem que a granada foi granada de efeito moral, que os tiros não foram para pegar, mas pegou. Então ficou muito mal. Agora, uma coisa que o senhor Nando Moura não entende é que o cidadão que se sente, o cidadão que foi privado de seus direitos, ele tem o direito de fazer a resistência. Ele tem direito de fazer a desobediência civil. Assim como, por exemplo, greve não é permitido pela Constituição, mas as pessoas fazem greve, a desobediência civil, por uma razão maior. O Brasil tem vivido um estado de exceção durante a eleição. Você vê ministros dizendo, criando material jurídico do tipo desinformação, bagunça, o que o cara falou lá, bagunça informacional. A outra vem ontem, isso aí é Carmen Lúcia, que vergonha, Carmen Lúcia, você veio a público dizer que na declaração da sua sentença, você disse que era censura. Você disse que a Constituição proíbe a censura, você disse que as súmulas do STF proíbem a censura, mas você disse que vai permiti-la. Então você quebrou seu juramento, você não é mais uma ministra com responsabilidade no Supremo Tribunal Federal. Você quebrou seu juramento. Você está passivo agora de ser empichada. Assim como Alexandre de Moraes deve ser empichado. O Brasil não pode tolerar um regime de exceção. Esses caras não foram eleitos. Roberto Jefferson ele não está sujeito ao Supremo Tribunal Federal. Que a primeira instância fizesse o que é necessário. O Alexandre de Moraes está agindo como o dono do Brasil. Não é como presidente, não é como... já passou de imperador, já passou de dono, já passou de rei há muito tempo. Ele tem que ser parado. Esse cara cometeu crimes no mensalão e fez um grande favor em denunciá-los. Ele era parte da quadrilha? Absolutamente. Assim como Valdemar da Costa Neto também era parte. Agora, todos eles pagaram pelo crime que cometeram. Todos eles foram presos, todos eles pagaram, todos eles estão em liberdade. Todos os mensaleiros. Por mais que eu os odeie, todos eles
pagaram pelo crime. Se você concorda ou não com a sentença, não interessa. Mas eles pagaram pelo crime. E coloca o nome do Senhor na boca, depois de atirar nas pessoas, de tentar matar inocentes, fala que não atirou nos filhos, cacete, tentar matar quem tá... Olha a ignorância desse senhor. Se ele quisesse matar, ele teria matado. Ele estava na porta dele, na frente da campainha dele. Ele tinha todo o controle de cima e dos lados para matar os policiais. Então, ele não matou porque não quis. E o cara repete, dizendo que ele não quis, tinha intenção de matar. Se essa fosse a intenção, ele teria matado todos eles que estavam sem proteção nenhuma, sem sequer uso de armas. Ele poderia abrir fogo em todos eles, mas ele não fez. Ele poderia ter feito. Acho que o erro dele foi ter acertado a policial, que agora ele vai ter que responder por crime muito mais grave. Não deixa de ter que responder, né? Porque você tira uma pessoa, você agora é um homicida, né? Pelo menos se você tentou matar alguém, você vai responder por tentativa de homicídio. Agora, só o fato de ter acertado, Roberto Jefferson já está com problema. Agora, dizer que ele quis matar, não, ele não quis. Ao contrário. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, seus canalhas desgraçados. Se vocês não tivessem melado a CPI da Lava Toga, como fizeram, faltava uma assinatura do Flávio Bolsonaro. Vocês assassinaram a reputação de todos aqueles que lutaram contra os abusos do judiciário. O que o senhor Nando Moura não entende é que a Lava Toga, quem salvou a presidência do Bolsonaro foi o Dias Toffoli, que fez um acordão para que ele não seja julgado. Mas eles poderiam ter acabado com a presidência do Bolsonaro no primeiro ano. Então, nos pesos e contrapesos, as pessoas, os políticos precisam fazer concessões. Eles precisam fazer trocas. Eles precisam abrir mão. Então, não vou só falar do Bolsonaro. Acho que o próprio PT teve que fazer concessões. Por mais que eles fossem moralistas na oposição, quando tomaram o poder, viram que todo mundo tem perna de barro. Então é muito fácil hoje empichar um presidente. Basta que o Congresso queira. Basta que haja vontade popular. Então ia ser muito fácil queimar o Bolsonaro logo de cara, se ele não tivesse feito um grande acordo com o STF para proteger a sua presidência. Então, infelizmente, o Brasil que a gente vive, em que todos os políticos têm rabo preso, e os que não têm precisam suportar aqueles que têm, porque fazem parte de um grande projeto, de uma grande base política, e infelizmente é assim que funciona. Agora, também funciona assim nos Estados Unidos, também funciona assim na Europa. Não é um privilégio único do Brasil ter problemas para gerenciar a sua democracia. Porque é difícil, porque atos falhos todos os presidentes cometem. E o Congresso eles ficam na mão do Congresso para fazer o que querem. E aí fica o jogo entre Congresso, Suprema Corte e o governo executivo para resolver essa situação. Você vê que aqui nos Estados Unidos, mãe de todas as democracias, o governo tentou empichar o presidente Trump 2 vezes em um ano. Então, quer dizer, se você tem um tribunal de oposição ou você tem um congresso de oposição, é muito fácil você manipular a democracia para que você alcance o objetivo que você quer impedir no presidente. Parece que o bicho está doido, não está. Ele está dando uma mensagem clara, porque bateu um desespero de que talvez o mito possa perder essas eleições. E aí você pode esperar, meu irmão, que vai ter confusão na rua. Vai ter sangue. O preço dessa idolatria absurda que o país vive, como já falei diversas vezes, esse preço é pago em sangue. Não, isso não é verdade. Acho que qualquer que seja o vencedor, a transição de poder vai se dar de forma pacífica. Porque não é característica do povo brasileiro sair brigando e matando seus conterrâneos. Muita gente prega isso, mas isso não vai acontecer. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque o brasileiro não é dado a derramamento de sangue. E segundo, se fosse acontecer, aconteceria pela tirania do Alexandre de Moraes. Não pela derrota do presidente Bolsonaro ou do Lula. Porque não tem espaço para isso. Não tem espaço. Todos os dois já declararam que vão
que vão fazer uma transição de poder pacífica. Se quem perder vai reconhecer que o outro ganhou. Então tá tranquilo, não adianta as pessoas tentarem criar um fato absurdo, porque isso não vai acontecer. Isso aqui deixou de ser uma democracia há muito tempo, é simplesmente um faroeste de bandidos. Não é verdade. Nando Moura não entendeu que democracia é tensão constante, porque existem grupos com diferentes ideias, com diferentes pensamentos e com diferentes desejos de poder. Então, na disputa pelo poder, a democracia ela gera tensão. Ele não faz a menor ideia do que isso significa, democracia. Democracia não é todo mundo abaixando a cabeça e concordando com as autoridades. É o contrário, é tensão e resistência o tempo todo, porque existem grupos de interesses, existem pessoas que pensam diferente. Então, na democracia, a tensão é a coisa mais natural. É o contrário do autoritarismo. Num governo autoritário de Cuba, no da China, da Coreia, mas você não vê desde a Praça Celestial nenhum chinês ir na rua tentando destruir o governo chinês, o Partido Comunista Chinês. Por quê? Porque não é uma democracia. Governos autoritários, as pessoas não têm voz e não há tensão entre povo e governo. Agora, nas democracias é o contrário. Existe a tensão, porque as pessoas constantemente querem governos diferentes. E eles estão, todos eles, com seu direito de protestar e de agir contra o governo presente. Então o PT tem todo o direito de atacar o bolsonarismo tem todo o direito de atacar o lulismo, e por aí vai. E a terceira via tem todo o direito de atacar os dois, porque na democracia existem tensões. A característica é essa. Um projeto de lei é aprovado quando um grupo se junta para negociar, onde muita gente vai meter o dedo e vai tirar artigos de uma determinada lei, para que todos fiquem satisfeitos. Na democracia, a lei é feita em conjunto, e quando você negocia em conjunto, você acaba tendo que abrir mão. Democracia é tensão e abrir mão ao mesmo tempo. Você nunca vai estar 100% com aquilo que você quer. Danilo Gentili, sobre este caso, comenta o seguinte: Roberto Jefferson claramente faz parte do núcleo organizado bolsonarista de convulsão social, ou seja, para criar o caos, para criar a putaria grande. O mesmo núcleo que usou Sarah Winter e Daniel e depois o descartaram os dois, Sarah Winter e Daniel Silveira. Você viu como usaram a Sarah Winter, usaram Daniel Silveira e depois descartaram, como se fosse absolutamente nada, né? Não sei dizer sobre a Sarah Winter, qual é o paradeiro dela hoje. Me parece que ela simplesmente se retirou do mundo político. Agora, o Daniel Silveira, engraçado o Nando Moura dizer isso, porque existe um conflito hoje entre Romário e presidente Bolsonaro, justamente porque o Bolsonaro apoiou o Daniel Silveira para o Senado no Rio de Janeiro, mesmo o Daniel Silveira tendo sido cassado. Então, o Romário está irritado com o Bolsonaro porque ele não deu suporte a candidatura do Romário, que é o candidato do partido, por mais absurdo que isso pareça, porque o Romário é um cara de esquerda, historicamente de esquerda, no partido de direita agora do Bolsonaro. Mas enfim, o que importa dizer é que existe um conflito entre Romário e o presidente Bolsonaro justamente porque o Bolsonaro suportou a campanha do Daniel Silveira até o último dia nas eleições do primeiro turno. Esse é o canto do cisne, dando essa sua última atacada. Porque o gado bolsonarista, e principalmente o gado bolsonarista mais fanatizado, acha que é dessa forma que se resolve as coisas. E ainda coloca os dedinhos para cima em nome de Jesus. Tirem o nome do Senhor da boca de vocês, seus imundos desgraçados, servos do diabo. Então, muita gente começou a comer porque tinha Bolsa Família. Considerando que isso foi há quase 20 anos, muita gente tem a memória afetiva do Lula. A memória de um Lula que governou um país que estava numa época que todas as commodities estavam altas, que tudo estava favorável ao Brasil na época. Não é o Brasil de hoje. O mundo de hoje mudou. O Lula não se atualizou. Mas eu sugiro ao Nando Moura que respeite o eleitor. Ele é a célula máter da democracia. Ataque os políticos, ataque os ministros, ataque o presidente, mas deixe o eleitor de fora. Não ataque, não chame as pessoas de gado ou de bandidos. Ninguém é bandido porque vota no Lula, ninguém é bandido ou gado porque vota no Bolsonaro. As pessoas votam pelas mais diversas razões. O presidente diz que pedirá ao Senado a abertura de processo de impeachment contra Alexandre de Moraes
e Luiz Roberto Barroso falam em ruptura institucional. E quando é para tomar uma decisão certa, dentro da lei, contra os abusos do Supremo Tribunal Federal, ele não faz. Como poder, por exemplo, já falei, a CPI da Lava Toga, faltava só a assinatura do filho dele, que além de não assinar, ameaçou os outros senadores para não votar. O presidente diz que pedirá ao Senado a abertura de processo de impeachment contra Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso e fala em ruptura institucional. E quando é para tomar uma decisão certa, dentro da lei, contra os abusos do Supremo Tribunal Federal, ele não faz. Como poder, por exemplo, já falei, a CPI da Lava Toga, faltava só a assinatura do filho dele, que além de não assinar, ameaçou os outros senadores para não votar. Primeiro, o Nando Moura faz uma declaração que não faz muito sentido. Será que o Nando Moura acredita que CPIs vão resolver o problema do judiciário? Será que o Nando Moura não conhece a história do Congresso? Será que o Nando Moura não conhece o resultado das últimas 100 CPIs? CPI não é uma bala de prata para resolver nenhum problema. CPI serve para fazer ajuntamento político e gerar notícia. Mas se a CPI não tiver uma razão clara de ser, não tiver um crime absolutamente claro, não vai dar em nada. Tanto é que a CPI da Covid não deu em nada. Tanto é que inúmeras CPI, até a CPI da pedofilia lá do Magno Malta também não deu em nada. É porque não tem pedófilo? É porque nos grandes empresários, políticos e todo tipo de gente não está envolvida em pedofilia no Brasil? É claro que não. Mas é porque CPI não é garantia de que vai dar nada certo. Entendeu? O que o ministro Alexandre de Moraes de fato fez 2 anos atrás para ser empichado? Difícil provar. Difícil que ele quebrou a Constituição. Diferentemente de agora, onde ele está claramente descumprindo a Constituição. Só o fato dele ter tirado o Supremo Tribunal e ter feito 2, 3, 5 ministros votarem a favor de censura, já abriu a porta para ele ser cassado. Agora sim o Alexandre de Moraes pode ser cassado. Mas se fizesse uma CPI há 2, 3 anos atrás, não ia dar em nada. Porque não tem nada para dar. Porque você não pode... Porque o ministro do Supremo Tribunal tem direito à sua opinião, ao seu voto. Agora, cabe à Suprema Corte como um todo fazer a medição, fazer a regulagem, criar o sistema de pesos internos. E cabe ao presidente da Corte tomar uma decisão contra, cassar, liminar. Cabe a decisão de outro ministro de fazer uma interferência. Então, CPI não é garantia de nada e eu acho que o cara tem que ser um inocente útil muito grande para achar que CPI resolve alguma coisa no Brasil. É um risco gigante só falar esse tipo de coisa aqui. Eu espero que você entenda. Pelo menos verifique a sua inscrição no canal, goste de sininho, porque isso é muito importante. Não custa nada para você, faça isso. Quem está arriscando a carcaça aqui, dia após dia, sofrendo ameaça de morte de bandido petista, bandido bolsonarista e todo tipo de censura que você pode imaginar, sou eu. Isso aí não é verdade. Todo mundo que tenta jogar nas costas a ideia de que Bolsonaro vai censurar uma pessoa como Nando Moura está viajando na maionese. Esse cara nunca foi censurado, entendeu? A plataforma dele está aberta. Então, poder para você, muito bom que a gente tem uma plataforma como o YouTube, que permite que pessoas como de todos os espectros tenham suas opiniões, ganhem dinheiro com elas. Agora, não vale dizer que você está sendo censurado, porque ninguém nunca caçou uma rede social sua, você nunca foi injustiçado. E os processos que o Nando Moura perde constantemente, especialmente por Felipe Neto, se dão pelas declarações idióticas que ele dá. Então ele fala bobagem, agride e perde na justiça. Então a única censura que ele sofre hoje é dele mesmo. Agora, todo ser humano inteligente tem que se autocensurar, porque senão vai ficar respondendo processo atrás de processo e perdendo dinheiro. Ok, agora vamos mudar de personagem e vamos para o arqui-inimigo do Nando Moura, o Felipe Neto. Contra os policiais da Polícia Federal, que foram lá para cumprir ordens. Os policiais chegaram lá e foram recebidos a tiros pelo Roberto Jefferson. Chamado um peso, duas medidas. Um peso que gera 2 medidas diferentes. É interessante que o Felipe Neto, na primeira oportunidade que teve para criticar a polícia, ele o fez. Por quê? Porque a polícia estava atrás de um cara que estava consumindo maconha, o que é proibido no Brasil. Pode pensar o que você quiser da maconha, mas ainda é proibido. Então, se um cara trafica ou faz
usufruto da droga, então ele está sujeito à força da lei. Nessa hora, ele é contra a polícia. Então, quando o policial vai prender um amiguinho dele que fuma maconha, o que acontece é que ele protesta, ele reclama da polícia. Mas quando a mesma polícia, que é obrigada a fazer prisão de maconheiro, vai fazer a prisão do Roberto Jefferson, braço direito de Jair Bolsonaro. Essa atitude dele, criminosa, violenta, nojenta, é a prova de como funciona o bolsonarismo. Eles cometem os crimes, se fazem de vítima, se dizem perseguidos e reagem contra aqueles que tentam agir dentro da lei. Isso vai se repetir bastante. Bom, Felipe Neto disse aí, escandalosamente, é uma verdade, que o Roberto Jefferson é o braço direito do Bolsonaro. Meu Deus, Jefferson está na cadeia desde o ano passado, está em prisão domiciliar, então mora no interior do Rio, quase lá na divisa com Minas. E o presidente Bolsonaro tem como seus assessores, em primeiro lugar, a família, e depois a sua equipe de liderança, né? O Tarcísio, o Ciro Nogueira, enfim, os líderes da campanha dele. Então o Roberto Jefferson não é nem de longe braço direito, nem braço esquerdo, nem nada. Mas sim, o Roberto Jefferson suporta o Bolsonaro. Agora, isso é o bolsonarismo, centenas de manifestações pelo país. Você não vê desordem, você não vê quebra-quebra, você não vê nem sequer lixo na rua. Uma lixeira quebrada, uma janela quebrada. Você vai achar casos de 1 ou 2 ou 3 agressões, mas são pessoas que já têm os seus problemas. Isso tem nada a ver por ser bolsonarista. O cara que entra numa briga com um petista só porque ele é bolsonarista, ele é um idiota. Ele é um ponto fora da curva, ele não é parte da realidade. Vamos ter senso das proporções. Metade dos brasileiros são bolsonaristas. Metade dos brasileiros, 45% dos eleitores votaram no Bolsonaro. O Bolsonaro teve mais de 50 milhões de votos. Vamos pôr isso em proporção? Aí você vê para quantos Roberto Jefferson nós temos para cada 50 milhões de habitantes? E olha que ele já vem falando que vai fazer isso há mais de 2 anos. Ele está muito puto com a censura que ele vem sofrendo. Realmente um cara está preso por crime de opinião, por xingar juiz. Que país que a gente está? Isso aqui nos Estados Unidos não ia acontecer nunca. Ok, quantos casos desses a gente tem? Nós temos 100 milhões de bolsonaristas, 45 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro. E desses, quantos são Roberto Jefferson? Quantos caçaram confusão com petista aí? 2, 3, 5. Quantos estão caçando confusão na rua com algum petista, ou alguém de esquerda, ou algum cirista, ou simonista? Quantos? 50? 20? Senso das proporções, meu jovem. Isso não significa nada do que é o bolsonarismo. Isso significa o que é ser Roberto Jefferson. Ele é único. Uma mensagem de alguém que eu duvido que seja verdadeira, mas vamos ver o que ele vai dizer. Aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estão sufocando qualquer um que emita voto no Lula. É assustador. Tenho empresa aqui e não posso me manifestar. É terror, cara. É terror. Sabe por quê, Cláudio? Porque essa é a mesma galera que depois vai por aí dizer que é o Lula que está censurando. Vamos olhar o voto para presidente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Olha aqui, os dois praticamente receberam a mesma votação. Aliás, o Lula ganhou. Olha aqui, o Lula teve 45,44 contra 40. Aonde em Santa Maria as pessoas estão sendo proibidas de votar no Lula? Olha isso. O Lula ganhou em Santa Maria. Mas você acha que o Felipe Neto vai procurar essa informação aqui no site do TSE? Não, ele não vai, sabe por quê? Porque isso não vai de acordo com a narrativa dele. É terror. Sabe por quê, Cláudio? Porque essa é a mesma galera que depois vai por aí dizer que é o Lula que está censurando, que é o TSE que está censurando. Eles estão na cara dura, perseguindo, ameaçando, atacando e dizendo que é o Lula que censura. Não é o Lula que está censurando. O Lula está entrando com as ações no TSE, desrespeitando o devido processo legal, deveria estar usando o Ministério Público para isso. Mas ele está pulando o Ministério Público numa coisa inconstitucional, incorreta, fora dos padrões jurídicos e tendo canetadas do ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE. Então o bolsonarismo não está dizendo que é o Lula, mas
Quem está entrando com ações e desrespeitando o devido processo legal é o PT, através do senador Randolfo Rodrigues, que já deixou claro que ele está fazendo o papel da Procuradoria-Geral da República. Então não é, ninguém está dizendo que é o Lula, nós estamos dizendo que é o TSE, através do Lula. Insistem na narrativa de que são eles os censurados. Eu quero repetir pra vocês, durante todo o governo do PT, eu fiz vídeo xingando o Lula, eu fiz vídeo xingando a Dilma, de tudo que vocês podem imaginar. Eu acreditava em todo o antipetismo que foi divulgado no Brasil. Eles nunca moveram um dedo pra tirar vídeo meu do ar. Agora responda, Felipe Neto, quantos vídeos foram tirados do ar durante o governo Bolsonaro? Você teve liberdade para falar o que você quisesse. Quantos vídeos teus foram tirados do ar? Responda pra gente quantos tweets que você soltou foram tirados do ar. Quantas mensagens do Instagram foram tiradas do ar? Quantas vezes o presidente Bolsonaro mandou bloquear o Telegram ou o WhatsApp no Brasil, prejudicando milhares de pessoas e negócios? Zero. Quantas vezes o TSE fez isso? Quantas vezes o ministro Alexandre de Moraes derrubou o WhatsApp e o Telegram do ar? E outras redes sociais? Quantas pessoas já foram bloqueadas pelo TSE durante a gestão do Alexandre de Moraes só nos últimos 2 anos? Agora, você não tem nada para dizer do Bolsonaro. Você pode dizer o que você quiser, mas ninguém nunca cassou seus direitos durante o governo Bolsonaro. Aliás, me diga quantos sites foram derrubados pelo governo Bolsonaro? Quantos tweets, quantas mensagenzinhas no Twitter foram bloqueadas ou derrubadas pelo Bolsonaro? Se você for honesto, você vai saber a resposta. É nenhuma. Derrubar qualquer coisa que eu tenha dito, pra me processar. E eram vídeos com milhões de visualizações. O Jair Bolsonaro, através do seu filho Carlos Bolsonaro, por eu xingá-lo, tentou me prender. A polícia veio na minha casa. Eu fui intimado a depor em delegacia. Eles tentaram me prender por eu xingá-lo. Exato. Quando você xinga uma na pessoa, minha casa, você está eu fui correndo intimado a risco depor de em delegacia. judicialmente por Eles isso. tentaram Você me acabou de dizer prender que foi o por eu Carlos xingá-lo, Bolsonaro que te usando processou. a lei Agora de você está dizendo que segurança foi o nacional, Bolsonaro. que era Afinal uma de lei contas, quem foi herança que da processou ditadura, você? que O justamente Carlos pelo Bolsonaro ou o Jair impacto de Bolsonaro? uso dessa... Usando a lei de segurança nacional, que era uma lei herança da ditadura, que justamente pelo impacto de uso dessa lei pelo Jair Bolsonaro, que usou com uma porrada de gente, ela foi derrubada pelo Congresso. A lei que você está comemorando, derrubada pelo Congresso, ela precisa da sanção do presidente. E olha aqui quem foi que fez a sanção. Presidente Jair Bolsonaro. Tá vendo que na sua narrativa nada cola? Você é uma máquina de fazer fake news, é impressionante. Cada vídeo seu são inúmeras fake news, é impossível de lidar com uma por uma. Eles tentaram me prender por eu xingá-lo, usando a lei de segurança nacional, que era uma lei herança da ditadura. E hoje ela não existe mais, pela quantidade de vezes que o Bolsonaro usou para tentar silenciar, perseguir, censurar e calar aqueles que ofendiam a ele. Olha, que interessante. Olha que interessante. Preste atenção no que o Felipe acabou de dizer. Ele disse que estava sendo perseguido por xingar o presidente. E disse que ele usou a Lei de Segurança Nacional, que não é uma lei da ditadura, mas é uma lei da era Vargas, para silenciar, perseguir, calar e censurar aqueles que querem ofendê-lo. Na cabeça desse rapaz, ofender o presidente da República é uma coisa legítima, garantida na Constituição. Eu posso ofender o presidente, a família dele, posso chamá-los de ladrões, de genocidas, de assaltantes, do que for. Está liberado. Na cabeça do senhor, ele simplesmente pensa que pode xingar o presidente. A ironia está que esse cara tem dezenas de processos contra pessoas que xingam ele, contra pessoas que falam mal dele. Ele já as processa. E normalmente ganha. Sabe por quê? E eu defendo que ele ganhe. Porque a gente não tem o direito de ofender as pessoas assim. Ele acha que só porque o presidente é eleito, ele não tem direito de ter a sua dignidade protegida. Ele está imune a calúnias e difamação.
E não tá. Veja como você está errado. Você não tem direito de xingar o presidente ou um candidato, ninguém. Assim como ninguém tem direito de fazer o mesmo contigo. Mas você é campeão de levar as pessoas à justiça por essa mesma razão. Você percebe uma dissonância cognitiva, assim, uma certa hipocrisia naquilo que você diz e naquilo que você faz? Como você pode ter a cara de pau, a nojeira de falar que é o PT que quer censurar alguma coisa? Mentiroso. Quem fala isso é mentiroso. A Jovem Pan é mentirosa. Eu fui vítima da tentativa de prisão por parte do Jair Bolsonaro. Ok, vamos aqui falar, vamos ver o que diz a sentença. O que o TSE decidiu sobre a Jovem Pan. Vem cá. O UOL. Não tem nenhuma organização mais esquerdista do que o UOL no Brasil hoje. O UOL e a Globo. A Corte Eleitoral abriu uma investigação a pedido do PT para apuração se há falta de isonomia na Jovem Pan. Como é que vai ter falta de isonomia na Jovem Pan se todo o programa da Jovem Pan tem um cara de esquerda? Se todos os candidatos do PT foram convidados e não aparecem? Então é difícil lidar com um negócio desse. É injusto, enche o saco da gente ver que o PT está sempre falando de vítima, sempre batendo de vítima. Direito de resposta. Direito de resposta. As medidas do TSE obrigam a rádio a dar direito de resposta à campanha do ex-presidente Lula. Direito de resposta. Lula. O TSE também determinou que a empresa se abstenha de promover novas inserções e manifestações que digam que o petista mente sobre ter sido inocentado. Multa. A determinação para que os comentaristas se abstenham de fazer comentários. Abstenham de fazer. Censura. Eles devem se abster de fazer comentários. Multa diária de 25 mil. O correto seria, deixe que a Jovem Pan fale. Se o Lula acha, se o PT acha que o Lula é inocente, que está sendo agredido, faça como Carlos Bolsonaro fez com você, leve você à justiça. A decisão foi tomada pela maioria do tribunal com placar de 4-3. Observe bem, 3 ministros acharam que isso seria censura, não concordaram. Olha quem votou a favor, Lewandowski, Carmen Lúcia e Benedito, aquele que ganhou uns tapinhas de Lula, assim, meu querido, você vai ser meu amigo, vai votar comigo. Ministra derrotada. A relatora, ministra Maria Cláudia Bucchianeri, ficou derrotada ao lado dos ministros Raul Araújo e Sérgio Banhos. Ela defendia rejeitar o recurso da campanha de Lula por considerar que as críticas estavam abarcadas pela liberdade de expressão. É pedir muito que o Felipe Neto se atenha ao que é a realidade. Provavelmente ele deve estar magoado com o fato de ter sido levado à justiça. Então, pessoal, concluindo, dá para se notar que tanto o Felipe Neto quanto o Nando Moura são simplesmente duas faces da mesma moeda. Os dois birrentos, reclamando sobre o Bolsonaro por razões similares, né? O Nando Moura inventou um padrão de moralidade para político brasileiro que nem o próprio Jesus, que não agradou todo mundo, diga-se de passagem, ele não conseguiria se eleger presidente, de acordo com a moralidade que o Nando Moura inventou. Já o Felipe Neto, que nunca foi a favor do Bolsonaro, diga-se de passagem, mas ganhou um monte de seguidores na internet depois que virou antilulista, quando criticava o Lula e a Dilma. Parece que o fato dele ter sido levado à delegacia foi tão humilhante que ele não conseguiu se recuperar e criou esse ódio cego pelo bolsonarismo a ponto de falar tanta besteira. Se você for decupar vídeo por vídeo dele, você pede a conta de quantas notícias falsas ou semi-verdades, por uma lei que existia, diga-se de passagem. A Lei de Segurança Nacional, naquele momento, era uma lei válida. A própria CLT foi feita durante a época de Vargas, então não dá para ficar dizendo que só porque é da época da ditadura é que não vale. Vale lembrar que a única época que o Brasil realmente cresceu de verdade foi durante o período da ditadura. Não estou defendendo a ditadura, mas só estou botando um fato. Qualquer pessoa que pesquisar no Google vai ver que os anos da ditadura foram os anos que o Brasil mais cresceu. Porque democracia é um negócio complicado. As coisas não andam numa ditadura como andam na democracia. Na ditadura anda mais rápido, porque não tem oposição. Mas nós, amantes da democracia, nós preferimos ter oposição, que as coisas demorem mais a serem feitas, mas sejam feitas com apoio da sociedade. Esses dois caras são dois fake news, falam muita bobagem, são desinformados e acreditam no que dizem. Esse que é o problema que eu vejo.
Eles falam com a paixão assim, alucinante, de que realmente eles acreditam no que estão dizendo, mas estão errados. Sofrem de uma gravíssima dissonância cognitiva. Então é isso aí, um abraço a todos, obrigado pela paciência de estar aqui comigo até agora. E se puder, divulgue e assine o meu canal, tá bom? Um abraço.